Pessoas que ganham reconhecimento por seu trabalho criativo muitas vezes têm um lado sombrio. O artista sofredor pode ser um estereótipo, mas ele existe. Muitos compositores famosos, rappers, autores e compositores ao longo da história escreveram sobre suas mortes. Outros, apesar de não terem esse lado mais nebuloso, sonharam com isso. Olá! Seja bem-vindo ao canal TV Celebridades. Esmaga o dedão no like, inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades dos famosos. Assustadoramente, algumas coisas que eles disseram se tornaram realidade. Artistas são mais propensos do que a maioria de nós a refletir sobre suas próprias mortes, mas algumas dessas coincidências são muito assustadoras. Abraham Lincoln. 10 dias antes de sua morte, o ex-presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln teve um sonho estranho que o perturbou. No sonho, ele encontrou um soldado guardando um caixão na Casa Branca. Quando ele perguntou ao soldado quem tinha morrido, o militar respondeu: o presidente. Ele foi morto por um assassino. 10 dias depois, Lincoln foi assassinado. Jimi Hendrix. Muito antes de fazer sucesso, Jimi Hendrix gravou uma música chamada The Ballad of Jimi. Na canção, ele fala de sua própria morte, cantando que sua memória viverá depois que ele se for. Ele até menciona 5 anos na música. Ele morreu de uma overdose de drogas quase exatamente 5 anos depois. Jim Morrison. Jim Morrison, da banda The Doors, frequentemente cantava sobre a morte e diziam que ele tinha um dom para a previsão do futuro. Ele previu a ascensão da música eletrônica em 1969. Ele ficou abalado depois que seus amigos Jimi Hendrix e Janis Joplin morreram em 1970 com um mês de diferença entre eles. A morte desses dois músicos aos 27 anos começou o infame Clube dos 27. Morrison comentou com amigos uma noite: "Vocês estão bebendo com o número 3. Isso mesmo, número 3. Morrison morreu de overdose em Paris 9 meses depois, aos 27 anos. Kurt Cobain. Várias fontes dizem que Kurt Cobain, aos 14 anos, disse aos colegas que ele seria um astro do rock rico e famoso, e que morreria em uma chama de glória como Jimi Hendrix. Hendrix e Cobain morreram no auge de suas carreiras aos 27 anos. Bob Marley. Pessoas próximas a Bob Marley alegavam que ele tinha algumas habilidades psíquicas, parecendo ter uma intuição muito maior do que uma pessoa comum. Um amigo alegou que Marley havia dito que morreria quando tivesse 36 anos. E foi isso que aconteceu. O pai do reggae morreu de câncer em 1981, aos 36 anos. Steve Irwin. Steve Irwin, mais conhecido como o caçador de crocodilos, foi o mais famoso e amado funcionário de zoológico do mundo até sua morte súbita em 2006. Irwin sempre disse à sua esposa Terry que ele não esperava viver uma vida longa e que morreria fazendo o que amava. Irwin passou seus últimos dias filmando o documentário O Oceano Mais Mortal na Grande Barreira de Corais. Ele disse à esposa que queria dar um tempo e se afastar da carreira na TV para passar um tempo com os filhos. Tragicamente, ele morreu depois que seu tórax foi perfurado por uma raia durante as filmagens. James Dean. O astro de cinema James Dean se envolveu no mundo dos carros de corrida pouco antes de sua morte. Numa entrevista alguns meses antes de morrer, Dean afirmou que achava que dirigir em rodovias era muito mais perigoso do que dirigir em pistas de corrida. Dean disse: "Tenha calma na estrada, a vida que você salva pode ser a minha." Pouco tempo depois, ele morreu na estrada quando outro carro atravessou de repente na frente dele e fez com que o ator batesse seu Porsche. John Lennon. O lendário compositor John Lennon famosamente cantou sobre viver um tempo extra numa canção que ele escreveu poucos meses antes de sua morte. Ele foi assassinado em frente ao seu prédio em 1980. Tupac Shakur. Tupac foi morto quando era jovem. Envolvido em um estilo de vida perigoso, o rapper falou de sua própria morte em mais de uma ocasião. Um repórter perguntou onde ele achava que estaria em 15 anos. A resposta dele foi: em um cemitério. Alguns meses antes de sua morte, ele lançou uma música com a letra "Eu fui baleado e assassinado", pode dizer como aconteceu palavra por palavra. Martin Luther King Jr.
Martin Luther King Jr. fez seu último discurso, intitulado Eu estive no topo da montanha, em Memphis, no dia 3 de abril de 1968. Nas frases finais, ele disse que gostaria de viver uma vida longa, mas que isso não era mais sua prioridade. Ele disse à multidão que havia dias difíceis pela frente, mas realmente não importa para mim agora, porque eu estive no topo da montanha, e eu não me importo. E, por isso, eu estou feliz esta noite, não estou preocupado com nada. Não estou temendo nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Ele foi assassinado no dia seguinte. Princesa Diana. A nova série documental da Discovery Plus chamada A Morte da Princesa Diana está fazendo um aprofundamento sobre a trágica morte de Lady Di. A princesa de Gales morreu em um acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi em Paris, em 31 de agosto de 1997. Há muito tempo existem teorias conspiratórias de que sua morte não foi um simples acidente que teria sido encenada pela família real por causa das brigas após o divórcio com o príncipe Charles. Seja acidental ou não, parece que Diana previu isso. Em uma carta de 1995 ao seu consultor jurídico Victor Michon, ela faz uma previsão arrepiante sobre as circunstâncias de sua própria morte. Diana escreve que fontes confiáveis alertaram que um acidente de carro poderia ser encenado e que ela acabaria morta ou ficaria gravemente ferida. Ela foi descrita como paranoica e mentalmente instável por pessoas próximas à família real, mas este medo em particular estava tristemente perto da realidade. Mamonas Assassinas. A banda inteira morreu num trágico acidente de avião em 2 de março de 1996. Junto dos 5 integrantes do Mamonas Assassinas, também faleceram 2 membros da equipe, mais o piloto e o copiloto da aeronave. Quem previu o acidente foi o tecladista Júlio Rasset. No mesmo dia, ele havia falado, em tom sério, para seu cabeleireiro: não sei, essa noite eu sonhei com um negócio. Assim, parecia que o avião caía. Não sei. Não sei o que quer dizer isso. Essa frase foi gravada em vídeo. Frank Pastore. Frank Pastore foi um jogador de beisebol de sucesso na década de 1980, que passou a ter uma carreira como apresentador de talk show de rádio. No dia de sua morte, ele falou sobre seu amor por motocicletas no programa. No entanto, ele reclamou que poderia acabar espalhado por toda a Interestadual 210 se outros motoristas atravessassem a pista sem indicar. Mais tarde, no mesmo dia, ele morreu num acidente de moto na Interestadual 210 depois que um carro se jogou na pista. E aí? Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se e compartilhe o vídeo. Obrigada!